Saudações, amantes dos mistérios. Hoje eu vou contar para vocês a história de Dolores, uma mulher que se envolveu com magia negra, pactos e goécia, e que teve um fim bastante complicado. Fica comigo, que é logo depois da vinheta. Bom, pessoal, a nossa história começa com o nosso querido Padre Xmas, que é o nosso padre vidente. Inclusive nós temos uma entrevista aí que fizemos com ele há tempos atrás no canal, né, que o pessoal achou ele inclusive bastante simpático. Pois é, esse padre já é amigo nosso há muito tempo. E ele veio nos narrar um fato para buscar o nosso auxílio num caso muito grave que ele estava enfrentando. Então ele começou a história de Dolores. Dolores era esposa de Carlos, tinha uma filhinha chamada Virgínia, que tinha na época uns 6, 7 anos de idade, e Carlos era um executivo de uma grande empresa. A família, aparentemente uma família paulistana, normal, tranquila, sem nenhum problema, e Carlos era um funcionário de uma grande corporação, de uma grande empresa, era um executivo dessa empresa. Mas com a recessão, Carlos perdeu o seu emprego. E a situação começou a ficar bastante complicada, quando então Dolores chega para uma amiga dela, que sabia que ela mexia com coisas espirituais, e disse a ela, falou, não tem alguma coisa que você possa me levar, me conduzir, porque a situação está muito ruim, o Carlos perdeu o emprego, estou preocupado com a minha filhinha, enfim, a situação está grave. E ela falou, sim, eu conheço, tem um feiticeiro muito conhecido que mora na zona sul de São Paulo, e se você quiser, eu posso te levar lá. Quem sabe ele não traz alguma notícia boa aí para ajudar o Carlos a se recolocar numa situação ou num emprego. Pois bem, as amigas combinaram e foram até esse feiticeiro. Chegando lá, era um local muito esquisito realmente, é uma casa que tinha um muro muito alto, e aí algumas pessoas estavam lá quando entrou Dolores e a sua amiga. Algumas pessoas foram atendidas e eram chamadas pelo nome, quando de repente uma voz grita lá do fundo, Dolores, pode entrar. Quando Dolores entrou, viu um rapaz muito bem apessoado, e do lado do rapaz havia uma estátua possivelmente de uma entidade demoníaca, e nessa estátua, no pé dela, haviam diversos tipos de carne jogadas lá, que algumas inclusive já tinham estragado, passado por estado de putrefação, mas estava lá. E o cheiro na sala desse feiticeiro não era muito agradável. Na sua mesa tinha um crânio, uma vela acesa, e ele disse o seguinte, então você veio até aqui, eu já estava esperando por você. Eu já sabia que você viria, porque já tinham me avisado. E eu posso sim te ajudar. Eu vou te ajudar a recolocar o seu amigo num bom emprego. O que você acha disso? Ela falou, nossa, é o que eu mais quero e tal, e tudo bem, o que é que tem que fazer? Olha, você vai ter que fazer algum tipo de ritual aqui. E aí o feiticeiro explicou como deveria ser esse ritual, né? Pediu algumas coisas que ela devia fazer, como por exemplo, sêmen do Carlos, né? O fluido da relação sexual dos dois, gotas de sangue, cabelo, que ele iria fazer um ponto de força para os dois. Bom, ela convenceu o Carlos, que já estava numa situação de desespero, que era necessário fazer esse trabalho e que de repente, apesar de que o Carlos era bem cético, ele cedeu a que a esposa estava pedindo, porque afinal de contas ele falou, o que é que eu tenho a perder? Nada. E assim ela providenciou tudo que o feiticeiro quis, pagou também uma soma razoável em dinheiro, que era o que ela tinha, e não tinha mais nada. Ela falou, olha, se não der certo, você vai ter que me devolver esse dinheiro, porque eu não tenho mais nada. Ele falou, fica tranquila, vai dar tudo certo. E assim ele orientou, fez o ponto de força, chamou a entidade
e disse que a única coisa que deveria acontecer é que durante a noite uma entidade iria aparecer para ela e essa entidade iria fazer sexo com ela e que ela deveria permitir isso, porque assim o pacto com a entidade seria consumado e o Carlos conseguiria o emprego dele. Mas ela falou, eu vou me assustar, Ele falou, não vai. Você vai estar como se fosse num sonho e tudo vai acontecer naturalmente. Muito bem. Ela falou, sendo dessa forma, ela concordou. Quando chegou a noite, ela obviamente não falou nada disso para o Carlos, mas a entidade apareceu. Ela viu um vulto e quando ela viu o vulto, o corpo dela ficou dormente, mas ela sentiu a entidade se aproximando dela e fazendo sexo com ela. Como ela queria muito que o resultado acontecesse, ela não se opôs, muito pelo contrário, simplesmente se entregou àquilo que estava acontecendo. Pois muito bem. Passado isso, as coisas continuaram ocorrendo como estavam, parecia que não havia nenhuma melhora. Quando de repente um dia chega o Carlos dizendo que ele havia sido recolocado numa outra grande empresa. Bom, apesar de toda aquela situação esquisita que Dolores viveu, que ela não entendia muito bem, ela se sentiu grata pela entidade e resolveu ir até o feiticeiro também para agradecer. Quando ela estava chegando no feiticeiro e ela entrou na sala, sem se apresentar, ele deu uma gargalhada e chamou pelo nome dela sem saber que era ela que estaria ali. E disse, tá vendo? Eu não disse a você que iria dar certo? Pois muito bem, o pacto está selado agora com a entidade. E eu quero que você, vez ou outra, venha aqui para a gente poder renovar as energias no seu ponto de força. E ela se comprometendo aí todo mês, nesse local, e ela foi embora e a vida prosseguiu normalmente. No entanto, durante a noite, começaram a acontecer algumas coisas que foram estranhas. A sua filha, Virgínia, que tinha somente 6 para 7 anos de idade, estava muito assustada porque via uma entidade obscura andando pela casa. Carlos, por sua vez, também estava tendo constantes pesadelos. E apesar de ir trabalhar no seu novo emprego, ele se sentia muito desanimado pela manhã. Dizia que alguma coisa não estava bem, que ele estava doente, que ele estava se sentindo fraco. Aí Dolores animava ele, falando, não, mas você conseguiu um emprego, você precisa ir. Vamos lá, é pela nossa filha, é pelo nosso sucesso. E assim Carlos ia para o emprego. Acontece que as coisas começaram a ficar mais complicadas. Nesses ataques noturnos a Dolores, nas relações sexuais que a entidade tinha, o corpo dela ficou marcado. E um belo dia, Carlos viu as marcas no corpo dela, como arranhões nas costas, e disse o seguinte, você está me traindo com outra pessoa. Como assim? O que é que está acontecendo? Ela falou, não está acontecendo nada. E aí ele começou a pressionar, pressionar, e aí ela acabou contando o que aconteceu. Carlos ficou transtornado. Ele não poderia acreditar que aquilo tivesse acontecido. Ele nem sabia o que pensar na verdade. Carlos disse que iria embora de casa. Dolores ficou desesperada, muito desesperada. Carlos foi embora, mesmo assim. Passado algum tempo, Dolores continuou indo, frequentando o feiticeiro. E os laços com o feiticeiro começaram a ficar mais íntimos. E ela começou a ter uma relação com esse feiticeiro. E ao mesmo tempo, ela queria vingança, porque ficou sabendo que o Carlos havia arrumado uma outra mulher. E assim foi feito. O feiticeiro, à custa de um bom pagamento, porque ela recebia uma pensão do Carlos, ele usou o próprio dinheiro do Carlos para se vingar. Uma, porque ela queria o Carlos sob domínio dela, e duas, que ela não podia admitir que ele estivesse com uma outra mulher. O trabalho realizado, após ela conseguir todos os elementos necessários para a realização do feitiço, o casal começou a brigar e Carlos se separou da mulher com quem ele estava vivendo. E num belo dia, Carlos estava vindo para casa, sofreu um acidente de carro. Esse acidente de carro foi muito grave
e Carlos ficou na cama sem poder se levantar por um bom tempo. E Dolores, se sentindo culpada pelo ocorrido, começou a cuidar do marido. Mas as coisas estavam cada vez piores. A situação começou a se agravar mais e mais e mais, porque criaturas começaram a aparecer por todo lado. Carlos viu uma entidade demoníaca se aproximando da mulher dele e viu uma entidade também se aproximando da filha. A filha acordava à noite e gritava muito, com os pesadelos que ela tinha. E Dolores, não sabendo o que fazer, ia correndo apaziguá-la. Dolores resolveu voltar ao feiticeiro para dizer que ela queria que parasse aquilo tudo, porque ela não aguentava mais. Aí ele disse: eu não falei para você que você tinha que pagar um preço? Eu não tenho culpa que você resolveu fazer trabalho para o seu ex-marido. E se acontecer alguma coisa também não é culpa minha. É culpa dos teus pensamentos de ódio que você lançou contra ele. Você é a culpada por ele estar do jeito que está na cama. E você quis, e eu falei bem claro para você o preço que você ia pagar. Pois bem, segundo o nosso amigo Padre Exmas, ele disse que já eram os sintomas da possessão, que começa primeiramente com a tentação. E foi isso que aconteceu mesmo. Ela ficou tentada a fazer alguma coisa para ter dinheiro. E não se preocupou com absolutamente nada. Rompeu todos os limites. Logo depois, a segunda parte foi a opressão. E essa é que foi mais grave. Num dia desses à noite, já à noite bem conturbada, Dolores acordou com um cheiro horrível de gás na casa. A mangueira que ligava no fogão havia escapado e o gás estava saindo por toda a casa. Por uma sorte muito grande, talvez pelo anjo da guarda dela que resolveu ajudar, ela foi lá e conseguiu conter o vazamento. Mas olha o perigo, por muito pouco a casa de Dolores não explode. E não foi só por aí não, outras coisas começaram a acontecer. Objetos eram jogados, pedras eram jogadas no telhado, porque Dolores estava cansada daquilo tudo e acabou rompendo com o feiticeiro. Quando ela rompeu com o feiticeiro, a situação agravou ainda mais, porque estava começando a infestação, que era mais um passo para a possessão. E nessa infestação foi terrível. Coisas aconteciam, livros caíam da estante, enfim, começaram a viver um clima de terror e ainda com Carlos convalescente na cama. Dolores já não estava mais aguentando, a situação estava difícil, ela começou a ficar deprimida, ela já não sabia mais o que fazer, de tanto desespero por tanta coisa ruim que estava acontecendo e se sentia doente. A sua filhinha ficava doente constantemente. Então ela falou: eu acho que eu entrei pelo cano e pedi ajuda para a pessoa errada. E aí a coisa começou a complicar para valer. Quando o Carlos começou a sentir uma melhora, começaram a dar brancos de memória na Dolores, pois ela já estava no processo de possessão. Mas aí eu perguntei para o Padre Vidente: peraí, você está me contando essa história? Mas como você tem certeza de tudo isso que aconteceu? Ele falou: porque eu fui atacado também. E essa é mais uma das fases da possessão, que é a vexação. Eu que fui benzer a casa quando ela pediu, já na última parte, quando já estava começando a ocorrer a possessão, eu fui atacado na paróquia, eu fui atacado na minha casa, eu fui atacado no meu quarto. O demônio parece que não queria largar aquela família. Pois bem, aí ele pediu a nossa ajuda. Foi quando eu, o Padre Ixmas e a Gisele e mais duas pessoas, 2 alunos que sempre nos acompanhavam, fomos até a casa de Dolores. Marcamos data e fomos lá. Quando nós chegamos lá, o peso era muito, muito, muito grande.
Imediatamente nós precisávamos preparar o ambiente. E o padre Ixmas disse o seguinte: olha, eu sei como fazer o exorcismo, mas acontece o seguinte: para eu fazer o exorcismo eu preciso da permissão do bispo da paróquia, e o bispo geralmente vai pedir a permissão para algum outro superior. Então, eu acho que seria mais fácil você fazer o que fosse necessário para tentar ajudar a Dolores. E aí nós fomos lá. Chegando lá, aquele ambiente tenso, pesado, Carlos desesperado pelo estado da mulher que já se encontrava na cama, desacordada. O peso era muito grande e resolvemos fazer uma limpeza espiritual na casa. Fizemos a limpeza espiritual e nos preparamos para fazer um ritual de exorcismo à maneira que os magos fazem. Nós preparamos o ambiente, nos vestimos com os nossos paramentos e começamos a fazer o exorcismo. Quando mais faziam o exorcismo, a entidade começou a se apossar de Dolores. Ela começou a se estrebuchar, ela babava, ela xingava, ela falava grosso, ora ela falava fino, ora ela pedia ajuda para o Carlos, que não sabia o que fazer, e a gente não deixava o Carlos ficar no quarto, a gente mandava o Carlos sair, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo e achava que a mulher dele estava chamando por ele. Bom, essa nossa briga demorou precisamente 3 horas, 3 longas horas, e que a cada hora nós dávamos uma pausa. Dava uma pausa e aquilo mais enfraquecia. Quando, na 3ª vez que nós continuamos o exorcismo, nós conseguimos o nome da entidade. Por hábito, nós não falamos nomes demoníacos, nos nossos vídeos, porque isso vai só atrair essas criaturas. Então, nós conseguimos finalizar o exorcismo. A paz voltou a reinar na casa de Dolores, a sua filhinha melhorou o estado de saúde, Carlos também recobrou a saúde, recuperou o emprego e tudo começou a ficar bem. Dolores não tinha palavras para agradecer e sabia que tinha errado, e errado muito. Dolores aprendeu também uma grande lição. E é o que a gente sempre fala, pessoal. Quando você olha para o abismo olha para você. E esse é o problema, porque ele não quer mais te largar. Então, pessoal, essa é a história de Dolores. Eu espero que essa história ilustre bastante para que vocês tomem muito cuidado nos lugares onde vocês pisam, para evitar, de repente, cair numa situação parecida com a de Dolores. Tá certo então, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da história. Se gostaram, deixa um like aí pro Mago. Assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. E quem quiser estudar conosco, é a nossa loja, maisondelamagie.com.br. Lá você encontra os cursos que você deseja, basta você fazer o pagamento e fazer o download no seu smartphone ou no seu PC. Tá certo então, pessoal? É isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!